Às vezes a vida não avisa quando vai pesar. Ela simplesmente acontece. Um dia você acorda tentando dar conta de tudo. E, quando percebe, já está carregando mais do que consegue suportar. Talvez hoje você tenha levantado da cama, com a mente acelerada e o coração cansado. Talvez o corpo até funcione, mas por dentro algo esteja pedindo socorro em silêncio. Porque ninguém vê o que você enfrenta quando a porta se fecha. Ninguém vê as noites mal dormidas, os pensamentos repetitivos, as decisões difíceis, as conversas que você ensaiou 1000 vezes e nunca teve coragem de terminar. As pessoas veem você seguindo em frente, mas não veem o quanto isso custa. Elas veem sua fé, mas não veem o esforço que é continuar confiando, quando tudo parece instável. E existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de ser forte o tempo todo, de não poder parar, de sentir que, se você não segurar tudo, tudo desmorona. Talvez você esteja vivendo assim agora, sorrindo para não preocupar ninguém, segurando lágrimas para não parecer fraco, orando baixinho para não perder a esperança. E é exatamente nesse lugar, onde você não precisa fingir, onde ninguém aplaude, onde só Deus vê, que algo poderoso pode acontecer. Não um grito, não um discurso longo, mas uma frase simples, dita com sinceridade, nascendo do fundo da sua alma. Senhor, eu confio em Ti. Não porque tudo está bem, mas justamente porque não está. Não porque você entende tudo, mas porque reconhece que precisa dele. Essa frase não é fraqueza, é entrega. É quando você para de tentar controlar tudo e decide descansar em quem nunca perdeu o controle. Se essa palavra falou com você até aqui, escreve nos comentários amém, como sinal de que você escolhe confiar, mesmo cansado. Algumas pessoas precisam dizer: Senhor, eu confio em Ti, porque a vida saiu do roteiro. Nada aconteceu como foi planejado. Portas se fecharam sem explicação. Pessoas mudaram. Situações fugiram do controle. E quando tudo foge do controle, o coração entra em alerta. A mente não descansa. O medo começa a falar mais alto que a fé. Talvez você esteja vivendo assim, tentando entender onde errou, se perguntando o que poderia ter feito diferente, carregando uma culpa que Deus nunca colocou sobre você. Mas existe algo que você precisa lembrar hoje. Confiar em Deus não é negar a dor. É decidir não deixar a dor te governar. Alguns precisam declarar essa confiança, porque estão exaustos de lutar sozinhos. Não é um cansaço que o descanso resolve. É um cansaço de alma. Um peso que vem de segurar preocupações que não eram suas para carregar. Você tem sido forte por muito tempo. Tem sustentado outros quando ninguém te sustentou. Tem sido apoio quando você mesmo precisava de colo. E Deus vê isso. Ele vê cada lágrima engolida, cada oração feita em silêncio, cada noite em que você pediu forças, só para aguentar mais um dia. Alguns precisam dizer: Senhor, eu confio em Ti, porque a mente virou um campo de batalha. Pensamentos que ninguém imagina, medos que você não compartilha, lutas internas que não aparecem nas fotos. Mas escuta com atenção. Deus não se assusta com o que se passa na sua mente. Ele não se afasta quando você está confuso. Ele não desiste quando você está fraco. Pelo contrário, é nesses momentos que ele se aproxima ainda mais. E existe uma verdade que muda tudo. Deus já fez coisas grandes demais na sua história para você achar que ele te abandonaria agora. Você tem marcas de sobrevivência. Você venceu dias que pareciam impossíveis. Você chegou até aqui porque Deus foi fiel com você. Então hoje, mesmo sem entender tudo, mesmo com perguntas sem resposta, escolha declarar de novo: Senhor, eu confio em Ti. Se essa parte falou com você, comenta glória a Deus, como um ato de fé no meio da luta. Existe um poder que muita gente ignora. O poder das palavras que você libera, quando tudo ao redor parece contrário. A Bíblia deixa isso claro. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que você declara
Não fica preso no momento presente. As palavras atravessam o tempo. Elas alcançam o amanhã. Antes mesmo de você chegar lá, talvez você esteja vivendo dias difíceis. Mas o que você fala nesses dias está preparando o tipo de futuro que você vai encontrar. Muitos estão sobrevivendo, mas poucos estão declarando. E sobreviver é diferente de caminhar com fé. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não estava num palácio confortável. Ele conhecia perigo, perdas e perseguições. Mesmo assim, ele não murmurou. Ele declarou: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Repara que ele não disse: "Talvez nada me falte," ou "quem sabe um dia vai melhorar." Ele afirmou com convicção, porque sabia em quem confiava. Quando o Senhor é o seu pastor, a falta não define sua história. Quando Ele guia, você não anda perdido. Quando Ele sustenta, você não fica vazio. E talvez hoje você precise fazer o mesmo que Davi fez. Não negar a realidade, mas escolher uma declaração acima dela. Você pode estar enfrentando escassez, mas isso não é o fim da sua história. Você pode estar passando por incertezas, mas Deus continua sendo constante. Porque quando você declara fé, o céu se move, o medo perde força, a esperança volta a respirar. Talvez ninguém esteja ouvindo sua oração, mas Deus está. Talvez ninguém esteja vendo sua luta, mas Deus vê. E hoje Ele te convida a alinhar sua boca com a promessa dele, mesmo antes de ver o resultado. Então, agora mesmo, declare no seu coração: "Com Deus, nada vai me faltar." Se você crê nisso, comenta "Eu creio" e declare essa verdade sobre a sua vida. Muita gente acredita em Deus, mas ainda vive como se tudo dependesse apenas dela. E isso cansa, porque nenhum coração foi criado para carregar sozinho o peso da provisão, do futuro e do controle. Por isso é tão libertador entender esta verdade. O seu trabalho não é a sua fonte. As pessoas não são a sua fonte. As circunstâncias não são a sua fonte. Deus é a sua fonte. E quando Deus é a fonte, a falta perde autoridade sobre a sua vida. Davi declarou algo poderoso no Salmo 37. "Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão." Isso não é poesia, é testemunho. É alguém olhando para trás e dizendo: Deus sempre sustentou. A provisão dele não é só para hoje. Ela atravessa gerações. Ela alcança seus filhos e os filhos dos seus filhos. Agora olha para a história de Elias. Israel vivia uma seca longa, pesada. 3 anos e meio sem chuva. Um tempo difícil, onde tudo parecia parado. Mas aquela seca não era castigo. Era um chamado ao arrependimento. Às vezes Deus permite que algo pare, para te fazer olhar para Ele de novo. Às vezes Ele seca uma fonte, porque você estava bebendo do lugar errado. Às vezes Ele interrompe um fluxo, porque sabe que, se continuasse, você nunca se moveria. Elias surge como alguém firme, sem medo, sem negociação. Ele apenas caminha na obediência e libera a palavra que Deus colocou na boca dele. Isso nos ensina algo essencial. Quando você anda no propósito, a autoridade acompanha seus passos. Você não precisa ser outra pessoa. Não precisa imitar ninguém. Só precisa obedecer aquilo que Deus já te pediu. Se essa parte falou com você, comenta "Deus é fiel" e declare essa verdade hoje. Existe um momento na caminhada com Deus em que Ele nos leva pro silêncio, não porque nos esqueceu, mas porque quer nos preparar. Elias foi levado para um ribeiro escondido, longe da multidão, longe do barulho, longe da pressão. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Um tempo em que as coisas desaceleraram, pessoas se afastaram, o reconhecimento sumiu, e você começou a se perguntar se ainda faz sentido continuar. Mas escuta com atenção. Tempos escondidos não são rejeição, são proteção. Deus te esconde quando quer te moldar.
Te esconde quando quer curar feridas que ninguém vê. Te esconde quando quer arrancar pesos que você carregou por tempo demais. E mesmo nesse lugar invisível, Deus continua provendo. Elias bebia da água do ribeiro, e corvos traziam alimento todos os dias. A provisão vinha de onde ele menos esperava. Isso revela algo poderoso. A bênção não depende da fonte. Depende de quem envia. Deus usa pessoas improváveis, situações improváveis e caminhos improváveis para cuidar de você. E quando Elias finalmente se acostumou, o ribeiro secou. Isso não foi abandono, foi direção. Às vezes Deus seca um lugar para te levar para outro nível, para te tirar da acomodação, para te conduzir ao próximo passo. O problema é que muitos olham tanto pro que secou, que deixam de perceber o que Deus ainda está fazendo. Mesmo com o ribeiro seco, os corvos continuaram chegando. A provisão não parou, só mudou de forma. Se essa palavra falou com você, escreve nos comentários "Eu confio", como um ato de entrega hoje. Quando Deus manda Elias seguir caminho, ele não envia para um lugar lógico, ele o envia para Sarepta, para a casa de uma viúva, que mal tinha o suficiente para si. Aos olhos humanos, aquela mulher não parecia provisão, ela parecia necessidade. Mas Deus vê além da aparência. Às vezes a sua bênção está ligada a alguém que parece não ter nada, mas carrega exatamente o que Deus separou para você. E quando Elias obedece, e aquela mulher libera o pouco que tinha, o céu responde. A farinha não acaba, o azeite não seca, e naquela casa nada faltou. Isso nos ensina que milagres são ativados pela obediência, não pela lógica, não pelo excesso, mas pela fé. Talvez hoje Deus esteja te pedindo para confiar de novo, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo com medo, porque com Deus não vai te faltar paz, não vai te faltar força, não vai te faltar direção, não vai te faltar provisão. Não vai te faltar portas abertas. Não vai te faltar favor. O pastor que te guia não vive na escassez. E se ele não tem falta, você também não terá. Agora, vamos orar. Senhor, eu coloco nas tuas mãos cada coração cansado, cada mente sobrecarregada, cada pessoa que chegou até aqui, precisando de esperança. Visita agora quem se sente perdido. Renova a fé de quem está fraco. Sustenta quem quase desistiu. Que a paz dele invada cada lar. Que a provisão dele chegue no tempo certo. Que a confiança seja restaurada em cada coração. Nós declaramos hoje: com Deus, nada vai nos faltar. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreve amém nos comentários. E declare sua fé hoje.